Boa tarde, pessoal. Eu queria apresentar a vocês o Sidney Furtado. O Sidney Furtado é coordenador regional da Defesa Civil Regional Campinas e é o ponto focal do programa Cidades Resilientes, conduzido pelo escritório da ONU para a redução do risco de desastres. Boa tarde, Sidney. Tudo jóia? Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Muita satisfação estarmos conversando hoje. E aí que entra o papel fundamental das universidades. Trazer reflexão, trazer alternativa, trazer proposta, comentar constantemente o assunto, não deixar o assunto... Nós tivemos aqui em 2016, aqui especificamente na cidade de Campinas, depois tivemos também em Jarinu, aquele tornado, a microexplosão. Uma das missões é nunca esquecermos desse acidente, desse desastre. Sempre ele está sendo comentado. Sabe o que foi, como foi, quais alternativas que nós temos hoje, o que nós podemos melhorar. Isso é fundamental, porque à medida que você vai esquecendo, você vai deixando isso de lado, vai acontecer novamente e você não teve a discussão, o preparo necessário para isso. Então aí que eu entendo uma das ações estratégicas para nós é ter gente na universidade sempre comentando as possíveis estratégias de gestão de risco e de desastre. Até porque essas estratégias nos forçam a pensar em processos de desenvolvimento que sejam justamente, para se atingir a resiliência, tem que ser sustentável também, tem que ter uma coisa consistente, né? Não dá para fazer sem um devido planejamento. Então, quando você está pensando nessas questões de resiliência e redução do risco de desastres, você se obriga a pensar num planejamento equilibrado, você se obriga a pensar em situações... porque ninguém quer que aconteça o desastre, né? Não é essa a ideia, ficar preparado o tempo todo para... O leigo, muitas vezes, pode pensar isso, né? Que quando você vai falar de redução do risco de desastres, você está propondo ficar pensando na tragédia. Não é essa a questão, ninguém... Agora, como se preparar, numa vez que você se prepara para algum evento, isso te faz, como sociedade, como território, como cidade, a ser muito mais bem planejado, muito mais equilibrado, você não acha? Um bairro cuja comunidade daquele bairro resolva, por exemplo, trabalhar conceitos de resiliência e redução do risco de desastre, ele vai estar pensando as maneiras de como organizar o seu espaço público, o trânsito que por ali passa. Quer dizer, é muito melhor para todo mundo, né? Eu diria para você que a nossa função estratégica também, como proteção da defesa civil, nós temos sim que estar sempre discutindo, preparando, é a nossa missão, estar sempre tentando se antecipar. E esse conceito de resiliência é exatamente isso também. Quer dizer, você está sempre se preparando para riscos futuros. E os que você já sabe, você tem a obrigação de estar trabalhando a resposta. O que eu acho que é a grande dificuldade que nós temos ainda é essa cultura que nós temos da improvisação no Brasil. Uhum. Então, você tem um grande desastre, há uma grande mobilização que normalmente ela segue o tempo da mídia. À medida que a mídia para de falar, aquilo deixa de ser importante, aquilo já faz parte do passado, e depois você espera um novo ciclo de desastre para aquilo acontecer. Então, esse é o grande desafio. Como é que eu insiro a redução de risco de desastre nas políticas públicas atuais? Quer dizer, tem que fazer parte das políticas públicas e dos diversos segmentos da prefeitura, do Estado, da União, é a discussão de desastre, não tem como ignorar isso. Então, isso deixa para depois, vai ficar muito caro. Não é que vai ficar caro, vai ficar caro você ter a população aí à mercê da improvisação. Sabe? Você tem que ter uma estrutura de bombeiro realmente adequada, você tem que ter estrutura de defesa civil adequada, estrutura de trânsito, enfim, de saúde. Não tem discussão sobre esses temas. Esses temas são fundamentais, como a educação. Então, agora, tudo bem, a hora que aconteceu o desastre, como é que nós vamos trabalhar? Não dá para você simplesmente trabalhar
com a improvisação. Porque realmente eu acho que o que mais incomoda hoje é esse jeitinho brasileiro de, às vezes, nós colocarmos as coisas, deixa que vai acontecer. Não, não vai acontecer. Não vai acontecer. Vai acontecer da forma mais improvisada possível e nós precisamos dar um salto de qualidade em tudo e nós temos capacidade para isso. Nós temos gente capacitada, temos estrutura, falta entendimento e investimento público na atividade. Parar de ter a leitura de que improvisa. Muitas cidades aqui do Brasil, é muito comum. Onde é que eu coloco a Defesa Civil? Coloca na Secretaria de Segurança, lá, deixa ela como um apêndice lá, e Sim. Coloca o pessoal para apagar fogo. Não existe esse conceito, mas esse conceito está ultrapassado há décadas, e ainda tem prefeitura que tem esse tipo de leitura. Ação de defesa civil é ação de gestão estratégica, ela envolve normalmente gabinete, ela não trabalha com o partido ou com o prefeito, mas ela trabalha a nível de gabinete e ela tem que se inserir nas diversas políticas públicas, sim. Quando ela passa a ser um órgão fim simplesmente para apagar fogo ou simplesmente para ficar atendendo ocorrência, ela perdeu sua capacidade de gestão. E tem um detalhe, né, que a gente estava dizendo, na medida em que você vai se preparando, quando surge um evento desse, uma tragédia, um evento catastrófico, você está, enfim, estando preparado, você responde melhor a essa situação. Mas nos momentos, né, naquele período em que a gente espera que seja a maior parte do tempo, em que não ocorre a situação, a situação crítica, você estando preparado, você está muito mais bem, o planejamento flui, quer dizer, a sociedade, o território, a cidade funciona muito melhor. Quer dizer, que você não está se preparando só para aquele dia de quando acontece alguma coisa, que é claro, você tem que estar preparado. Mas na medida que você vai se preparando, as coisas vão funcionando bem, quer dizer, é melhor para todo mundo, é muito melhor, né, do que não ter nada preparado e vai levando um pouco do jeito que dá. Quer dizer, essa noção tem que realmente desaparecer. Concordo com você sobre isso. Eu agradeço muito a conversa com o Sidney Furtado e a gente até a próxima, pessoal, a gente se encontra. Até mais, tchau.